Lá em 2 Samuel, capítulo 7, fala de uma passagem que tem um significado muito importante do Velho Testamento, onde Deus faz uma aliança com o rei Davi. Davi recebe essa promessa de Deus, não apenas a promessa de Deus de estabelecer a casa de Davi, mas também essa promessa já prefigurava o reino de Deus, amém? O reino eterno. E esse tema ele trata em alguns salmos que a gente vai ler hoje, e a gente vai ver essa conexão entre Davi e a linhagem messiânica. Nós vamos explorar essas promessas, o que elas significam para a gente hoje, amém? Primeira porção da Bíblia que a gente vai ler é 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o 9. E sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Quantos recebem essa palavra aí, amém? Davi estava lá no palácio, e aí a palavra diz assim, ó, o Senhor deu descanso para Davi. Eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a tua vida, o Senhor vai te dar descanso por todos os lados. Tudo aquilo que estava vindo contra você, em nome de Jesus, nessa noite você vai receber vitória, amém? Você vai receber uma vitória por todos os lados. Não vai ser uma vitória parcial, vai ser uma vitória para onde tu se virar, vai ter paz na tua vida. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! E aí a gente vê uma lição poderosa, irmãos. Mudou o microfone, agora eu preciso de retorno aqui de novo, amém? Agora a gente tem uma lição muito forte aí, irmãos. Davi estava experimentando um tempo de bênção, estava no palácio, estava vivendo um tempo de paz, amém? E qual é a tendência nossa? Quando a gente está no tempo de paz, a gente esquece de Deus. É ou não é, irmãos? Quando a luta está vindo tudo quanto é lado, a gente corre para Deus. Mas quando vem o tempo da paz, da bonança, a gente tem uma tendência de esquecer de Deus. Infelizmente, é uma grande realidade. A maioria das pessoas, na hora da bênção, esquece de Deus. Mas Davi nos dá uma lição muito forte. Ele está preocupado com Deus. A gente leu, no preço da missão, na linguagem de hoje, aquele que se preocupa com o reino de Deus, ele é acrescido de tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa vem. E aí a gente vê o exemplo de Davi. Davi está no palácio, cercado de vitórias. Tudo que era batalha acabou, agora ele está em paz. Mas olha o que ele continua falando. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Ele estava preocupado com Deus. Eu quero fazer uma casa melhor. Eu estou morando numa casa, num palácio, numa casa de cedro, numa casa luxuosa, mas a arca, a glória de Deus, está numa casa simples, uma casa humilde. E eu quero fazer uma casa para o meu Deus, amém? Ele se preocupou com Deus. E é interessante, irmãos, agora eu quero contar uma história assim muito forte. Às vezes a gente está preocupado. Davi está aí desfrutando, reinando, amém? No palácio, vivendo em bonança. E às vezes a gente está atrás disso, de conquistar, de vencer. E eu quero contar duas histórias. A primeira
é que a provisão de Deus está para quem? A provisão, a intervenção de Deus está para quem? Está atento. Conta-se a história de um camarada que viajou no navio e ele comprou um bilhete. E naquela época, uma história de fé e provisão. Aquele tempo era uma viagem longa de navios, né? E essa pessoa, ela não tinha muitos recursos. E ela passou uma viagem longa nesse navio sem se alimentar devidamente, porque ela não tinha dinheiro para comprar alimentação. Mas ela já tinha provisão. Terminou essa viagem. No final da viagem, ela descobriu que o bilhete que ela tinha comprado dava direito a todas as refeições que ela precisava para aquela viagem. E ela passou muito tempo sem experimentar e desfrutar dessa provisão da fé por uma falta de revelação. Mas eu quero declarar que Deus vai te levar a reinar, amém? Você vai entender quem você é em Deus. Davi estava reinando, Davi não estava mais em batalhas, Davi estava vivendo em paz, mas ele andava na revelação de Deus, amém? Ele andava na dimensão de Deus, tanto que ele sabia que ele estava vivendo aquilo como resultado do relacionamento e daquilo que ele amava a Deus. Ele não amava o palácio, ele não amava as coisas que esse mundo pode nos dar de conforto, de prazeres, né? Mas o prazer dele estava na presença de Deus, na glória de Deus, amém? E aí ele disse: eu moro numa casa de cedro, mas a arca do meu Deus, a casa de Deus está numa tenda. E aí ele vai falar para Natã. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro nessa casa de cedro, nesse palácio. Versículo 3 agora: mas a casa de Deus está numa tenda. Disse Natã, agora olha o profeta, irmãos, profeta, Natã e Davi estão abertos para a direção de Deus. O profeta diz: olha, pode ir. O profeta diz ao rei: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Eles estão aí querendo agradar a Deus, tanto o rei quanto o profeta, eles estão abertos para a direção de Deus. Quantos estão abertos para a direção de Deus? Quantos querem agradar a Deus? Vai, pode ir. Por quê? Porque faz tudo quanto está no teu coração. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor a Natã, dizendo: olha o que Deus vai dizer: ei, vai lá, vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Deus está dizendo para Natã: vai e diz para Davi, tu vai fazer uma casa para me morar. Aí, versículo 6: porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em um tabernáculo. Olha só, irmãos, aí fala do nosso Deus, que Ele é um Deus, que Ele não está atrás de palácio, amém? Ele é um Deus que habita com o quebrantado e contrito de espírito, é um Deus humilde, Ele não está atrás de palácio. Davi estava querendo fazer um palácio para Deus, mas Deus não pediu um palácio para Davi. Deus não estava dizendo: Davi, me dá um palácio, tu vai fazer uma casa para mim. Não, eu já arranquei vocês do Egito, eu habito no meio de vocês, eu ando com vocês no tabernáculo, eu vivo com vocês. E aí ele continua, versículo 7: em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Deus está dizendo para o profeta Natã dizer para Davi, o rei: olha, eu não estou pedindo casa, eu não pedi para nenhuma tribo casa. E aí continua, versículo 9: agora pois, eu fui contigo. Agora Deus falando: ó Davi, eu fui contigo,
eu fui contigo onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Amém? Queridos, aqui a gente começa a entender a soberania de Deus. Davi queria fazer uma casa para Deus. Deus não estava atrás de casa. Agora é impressionante, irmãos. Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas Deus, Ele não precisa de nada. Ele é Deus, amém? E olha só, eu vi uma história, a segunda história de hoje, que eu quero que você grave no seu coração, de um pastor, uma história muito forte, cara, que ele chamava o filhinho dele para lavar o carro com ele, seu Jonas. Chamava o filhinho dele para lavar o carro com ele. E aí o filhinho dele ia lá lavar o carro, só que criança sabe lavar carro, irmão? Sabe? A criança mais atrapalha, é ou não é? Mas ele queria ter um relacionamento com o filho. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas para Deus, mas Deus não está, eu vou fazer uma casa para ti, Deus. Deus até diz, vem fazer a casa para mim, mas quem vai fazer a casa é o próprio Deus, amém? Quem vai fazer? Ele só quer o nosso relacionamento. A gente vai atrapalhar Deus, irmãos. Eu tenho dito aqui, Senhor, me ajuda a não te atrapalhar, porque a obra é Ele que faz, irmãos. Será que você pode aplaudir esse Deus? Ele é soberano. Ele não está nem, Deus está agoniado para fazer, não. Ele só quer que eu lave o carro com Ele, que eu participe de um relacionamento, amém? Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? A obra de Deus é Deus quem faz. A gente, irmãos, tem que desfrutar da presença dEle. Quantos estão pegando isso comigo? Deus estava dizendo, Davi, eu não estou precisando de nada, eu não estou atribulado. Às vezes a gente olha para a igreja, né? Parece que Deus está nervoso. Meu Deus, não está dando certo. Irmãos, Deus é Deus e acabou. E Ele faz o que Ele quiser. E Ele está ali. A gente fica se batendo todinho, joga água aqui, joga o sabão, tudo errado. Mas Ele está olhando assim, não esquenta não, que vai ficar limpo. No final eu resolvo tudo, eu tiro tudo que tu deixou de errado. E eu quero declarar que o meu Deus, o teu Deus, não está atribulado. Ele quer que você se relacione com Ele, amém? E é isso. Quantos podem aplaudir esse Deus maravilhoso? Ele disse, Davi, agora é o seguinte, eu vou fazer a tua casa. Tu quer fazer a minha casa? Agora eu vou fazer a tua casa perpétua, a tua casa para sempre. A casa de Davi vai ser estabelecida. Não tem a casa de Windsor, a casa ali mudou, saiu a Rainha Elizabeth, aí veio a casa como é o nome? Do Charles V, é? Terceiro? Charles não sei o que. Mudou tudo, virou a casa do Charles. As insígnias, o dinheiro, tudo mudou. E Deus vai continuar falando. Deus, Ele estava no controle de estabelecer. Davi queria fazer a casa para Deus, mas Deus mudou, foi o foco. Eu vou fazer a tua casa, cara. Teu reino vai permanecer, vai ser um reino para sempre, um reino que não vai ter fim. E aí ele já estava apontando que Davi daria origem à linhagem messiânica. Cristo é o filho de Davi. Amém? E aí, queridos, eu quero te dizer uma coisa, a grande lição disso, nós devemos sempre reconhecer que Deus está no controle das nossas vidas, e os nossos planos devem estar subordinados à sua vontade. Davi queria construir uma casa para Deus. Deus disse, eu não quero que tu construa casa, tu não vai construir casa para mim, tu já fica na tua aí, que eu que vou construir uma casa para ti. Amém? Então Davi, Natan não tinha palavra para Davi. Natan disse, meu irmão, faz tudo que está no teu coração. Natan era o profeta que estava aberto para a direção de Deus. O rei estava aberto para a direção de Deus, amém? Mas agora Deus dá a direção, vocês não vão construir casa. E Natan estava aberto e foi lá e entregou. Vamos lá, versículo 10 a 16 agora. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei
para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida: Deus já preparou o lugar para Ieve. Deus já preparou o lugar onde eu preparei um lugar para Ieve, eu preparei um lugar para esse povo, eu o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade. Isso fala da guerra espiritual, amém? Nós temos um lugar em Deus. E versículo 11: desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Amém, queridos? Tu quer fazer uma casa para mim? Irmãos, é sempre assim, queridos. A gente está preocupado em fazer a casa de Deus. Diga assim: quanto mais eu estou preocupado. Hoje Deus não está preocupado. Para Deus nada é difícil. Mas quando eu me preocupo com as coisas, com o propósito, com aquilo que está desenhado em Deus, com o reino de Deus, amém? Aí essa casa de Deus é a edificação do reino de Deus, de seres que são casa de Deus, de igreja, que é onde se ajuntam as casas de Deus, amém? Ele diz: eu é que vou te fazer uma casa. Irmãos, a gente está aqui hoje recebendo mais do que dando, amém? Eu posso dar 1000% da minha vida para Deus. Eu tenho dito, eu dei minha adolescência, final da minha adolescência, 16 anos, minha juventude inteira, ali, minha idade adulta, eu estou aqui no homem médio, eu dei tudo. Eu não tenho nada de arrependimento, sabe? Na minha juventude eu fiz tudo por Deus. Me derramei como uma libação na presença dEle, jejuei, orei, fiz o que a minha força de juventude dava. Mas eu tenho entendido que Ele, enquanto eu pensava que eu estava construindo uma casa para Ele, o reino dEle, Ele estava construindo a minha casa, amém, queridos? E eu quero declarar que enquanto você está construindo a casa de Deus, ou seja, o reino de Deus, Deus está estabelecendo a tua casa, Deus está estabelecendo a tua família, Deus está estabelecendo o teu reinado, amém? O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: é Deus quem está fazendo a Ieve, amém? É Deus quem está fazendo o GC, é Deus quem vai fazer o encontro, é Deus quem vai fazer aquela obra nascer ali na Águas Claras, amém? É Deus, pastor Xavier, que vai fazer a igreja nascer em Curitiba, como já está nascida lá, com aquele ajuntamento de irmãos ali que estão adorando a Deus, amém? Igreja é a casa de Deus, e eu quero te dizer que a gente está envolvido na casa de Deus, e Deus está dizendo: eu que vou estabelecer a tua casa, amém? E aí o versículo seguinte, o 12: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Deus está dizendo assim: tu vai governar. O reino que Adão perdeu, o governo que Adão perdeu, vai ser estabelecido na tua vida. Você vai reinar comigo na terra. Aqui Romanos diz que nós reinaremos em vida por Jesus Cristo, amém? E aí ele continua, versículo 13, olha isso, querido. Ele está falando, os nossos descendentes continuarão cumprindo o propósito de Deus, de construir a casa de Deus, de edificar o reino de Deus, amém, queridos? Deus está dizendo assim, o teu propósito não vai ficar em ti, não vai morrer em ti, ele vai se perpetuar. Teus filhos, eu quero declarar que os nossos filhos vão viver para fazer o propósito de Deus se estabelecer aqui na terra, amém? Depois de ti, eu estabelecerei o meu nome, este edificará um templo ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 14, agora, irmão, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com varas,
de homens e com açoites de filhos de homens. Versículo 15. Mas a minha misericórdia, olha só, queridos, a misericórdia. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Deus removeu a misericórdia dele de Saul. E Deus removeu Saul e estabeleceu Davi. E ele está dizendo: Davi, porque tu ama a minha casa, porque tu ama a minha presença. Na verdade, ele amava tanto a glória de Deus que Davi, nos outros salmos aí que a gente, não sei se vai ter tempo de ler, ele está preocupado em fazer uma casa para Deus. Ele amava tanto Deus que ele estava preocupado com Deus, irmãos. Aí Deus disse: olha, tu me ama tanto, que até que se o teu filho pecar contra mim, eu vou castigar ele, mas eu não vou remover a minha misericórdia dele. Eu vou estabelecer. Parecia assim que ele estava vendo que o Salomão ia ser um sem vergonha, né? E vem o sem vergonha. E Deus continua, castiga ele. Que depois ele recebe sabedoria, vira tolo. Isso está em uma grande lição, que o maior sábio do mundo ficou tolo, né? Às vezes a gente pensa: poxa, eu estou sábio. Mas vigia para não virar um tolo, porque sábio vira tolo. E aí, nas tolices da vida dele, ele morre retornando à sensatez e dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, amém? Corri atrás do vento, e o que permanece é o propósito do Senhor. E aí, versículo 16: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Agora ele está apontando para o reino messiânico, amém? Para Cristo. E aí, é fantástico isso, queridos. Como Deus estabeleceu Davi como o antecessor do próprio Cristo, amém? Deus estabeleceu a promessa para Davi aí, dizendo: teu reino vai ser para sempre. Por quê? Porque eu vou levantar. Agora, vamos só para a gente, eu vou ler esse capítulo, vamos, a minha leitura era para parar aí, mas eu quero pontuar algo, vai. Reino para sempre, né? Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Davi foi lá agora e recebe. Natã foi até Davi e falou tudo que Deus falou. Davi, Deus não quer que tu construa uma casa, não. Quem vai construir é teu filho, mas ele vai estabelecer a tua casa como um reino inabalável, um reino para sempre. Aí olha, Davi, Deus não quer a casa, Davi. Eu queria a casa, tu quer construir a casa, mas Deus não quer. Aí Davi, olha a reação de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Davi não ficou: poxa Deus, por que tu não quer que eu faça isso? Não, Davi, quem sou eu, Senhor? Aí Deus vai responder lá no Salmo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, amém? Agora toma o teu trono, toma o teu lugar de governo e destrói os teus inimigos. Ele está falando de um governo. Davi, ele recebe, ele está querendo saber: quem sou eu, Senhor? E quem é a minha família, para que o Senhor se lembre de mim? Tu é o meu filho. Aí ele vai lá para o Salmo, ele recebe. Irmãos, nós precisamos receber essa revelação da nossa identidade. Quem sou eu? Quem é a minha família? Quando a gente tem a noção de quem a gente é, queridos, a gente se posiciona na nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Tu és o meu filho. Aí vem o Salmo que afirma a identidade messiânica da redenção, de se tornar filho de Deus, porque Jesus aí é o sacerdote segundo a linhagem eterna de Melquisedeque, amém? Segundo um sacerdote que não tem começo nem fim, segundo uma aliança que foi estabelecida nos céus, amém? E aí ele diz, ele continua:
Versículo 19: e como se isto ainda não fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade. Ó Senhor Deus, Davi começa a contemplar que o reino dele vai ser o reino que vai estabelecer o Messias, o Salvador, amém? E aí ele continua, 20: que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. 21: por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Foi tu, Senhor, que fez o teu servo ser quem ele é, né? Toda essa grandeza é tu, Senhor, que fez. E aí ele continua, 22: portanto, grandioso és tu, Senhor. Eu sou grande nada. Tu que é grande, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvidos. Continua, vamos até o final. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra. E Deus, aí Davi está pontuando, queridos, quem há como a Ieve, gente única, quem há como o povo de Deus, amém? Gente única, escolhida, olha lá, quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo. Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas. O encontro é tremendo, coisas tremendas vão acontecer na vida das pessoas através da nossa vida, para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. 24: estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Ele estabeleceu a Ieve, queridos, e ele mesmo estabeleceu o povo dele para ser sempre do Senhor. 25: e agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre e faz como falaste. 26: seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti, diante da presença de Deus, irmãos. Diga: minha casa vai ser estabelecida diante da presença de Deus. Continua. 28. 27, né? Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso teu servo se animou para fazer-te essa oração. 28. A revelação aí do reino messiânico, né? Versículo 28. Acabou, será? Agora, pois, ó Senhor Deus, tu és o meu Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. 29. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Continua, vamos até o final. Acabou, né? E aí, queridos, a gente vê essa grande promessa, e a lição que a gente tira aí é que as promessas de Deus são eternas, e elas se cumprem em Cristo Jesus, amém? Todas as promessas. Davi estava recebendo uma promessa de Deus. Eu quero declarar que você tem promessa de Deus, e ela se cumpre na minha vida e na tua vida em Cristo Jesus, amém? Nós podemos confiar plenamente nas promessas que Deus... Quantas promessas você tem para a sua vida, amém? Eu estava meditando, e a gente precisa refletir sobre as promessas de Deus. Você precisa refletir sobre as promessas de Deus para a sua vida, sabe? Deus, Ele faz cumprir. A tua fé é fortalecida quando você se lembra da fidelidade de Deus, amém?
Outro dia mesmo eu estava, meu Deus, há um tempo atrás, quando eu estava, sabe, numa das piores fases da minha vida, jovem, inseguro, cheio de derrotas no meu currículo cristão, e eu saio de um culto que eu preguei, e vem um profeta de Deus, dizendo, olha, mas ele não faz nem um cacuete de profeta, ele diz, eu estou vendo você num campo muito grande, uma colheita enorme, e você pregando em várias denominações diferentes, e cada denominação que você pregava, as pessoas pensavam que você era daquela própria igreja, que você não era visitante, e Deus vai te levar a uma grande colheita. Eu guardei aquilo. Na minha em uma das piores fases da minha vida, de derrota, como cristão, Deus estava dizendo, eu tenho promessa para você, eu que vou fazer na tua vida. E eu quero declarar, pastor, eu não sei se você está vivendo como Davi, vitória, paz por todo lado, ou se você está vivendo derrotas e até ataques do inimigo, mas tem promessa de Deus para a tua vida, e quem tem promessa de Deus, meu irmão, está seguro em Deus, amém? Olha só, Jesus, Ele é o sacerdote eterno. Salmo 110, versículo 1 a 4, agora vamos ler aí, esse salmo, disse o Senhor, meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Aí Cristo, queridos, é evidenciado, mas Davi está dizendo, olha, Deus está dizendo, Davi, tu governa. Versículo 2, o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Irmãos, Deus tem nos dado uma autoridade, um cetro de poder, de Sião, da presença de Deus, do lugar. Deus escolheu Sião, Deus escolheu você, Deus escolheu a tua vida, e Ele entregou um cetro de poder, de governo. E aí, o versículo 3, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Olha só, irmãos, no dia que você ocupar o teu lugar espiritual, de governo, de autoridade, vai se apresentar voluntariamente, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer. Virão os seus jovens. Eu quero declarar que vai vir muitos jovens para a IEV, amém? Vai vir muitos jovens. Nós estamos nos posicionando no lugar de autoridade, e vai vir voluntariamente. Ninguém vai ficar precisando, parece que pedir favor, vem para a igreja. Não, eles vão vir voluntariamente. Virão os teus jovens, amém? Será que você pode? Eu quero declarar que os teus jovens, a tua descendência, vai vir para a presença de Deus. E ele continua dizendo, versículo 4, o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio mais excelente, é o sacerdócio de Cristo. Davi era um adorador, um sacerdote, ele ministrava a presença de Deus, ele era um rei. E agora a gente está vendo de onde que vem esse manto sacerdotal. É de Melquisedeque, do Cristo. E a gente aprende com isso, queridos, que você tem um sacerdócio. Você tem um sacerdócio, e é um sacerdócio que é para sempre. Você tem que estar nessa dimensão do sacerdócio, amém? O sacerdócio eterno, da presença de Deus, de ministrar a presença de Deus. Então confia em Jesus, não apenas como teu Salvador, mas também como teu Rei e sumo sacerdote. Aproxime-se dele com confiança, vivendo uma vida de oração. A gente só reina, irmãos, se a gente estiver orando, se estiver clamando. É hora de a gente exercer o nosso sacerdócio. Ouça isso. É hora de jejuar, é hora de orar pelas madrugadas, é hora de orar. Irmãos, a gente governa pela oração, amém? A gente move
em Deus, com Deus. Não é que a oração de madrugada vai fazer Deus ficar mais bonzinho, não. A oração de madrugada vai fazer eu ser transformado pela glória de Deus, amém? A oração é um sacerdócio eterno. E aí, vamos lá para o Salmo 2, versículo 7 até o 11. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é o meu filho. Quem sou eu, Senhor? E quem é minha casa? Para que o Senhor diga que o Senhor vai fazer isso tudo aí. E aí Deus vai e diz, disse o Senhor. O rei diz, proclamarei. Aí Davi está recebendo a revelação, queridos. Você nasceu para reinar, para estabelecer o governo de Deus, amém? E isso é fantástico, irmãos. Davi, esse Salmo 2 aí fala do Messias, mas Davi está recebendo essa identidade. Quem sou eu, Senhor? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Versículo 9. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Sabe, irmãos, as nações, ele está falando aí, ó, há principados, há fortalezas, mas você vai você vai governar com uma vara de ferro. Queridos, a oração é a vara de ferro, a adoração é a vara de ferro que quebra as fortalezas que prendem as nações. O Brasil está preso, as cidades são presas, né? Mas quando a gente se coloca na presença de Deus e se assenta no nosso lugar em Deus, a gente recebe um cetro para quebrar, despedaçar. Olha aí, quebrar e despedaçar como um vaso de oleiro. A gente precisa quebrar as cadeias, amém? E a gente vai ver pessoas sendo libertas. Ele, pede-me e eu te darei as nações por herança. E vai e quebra as fortalezas, amém? Versículo seguinte aí, 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes e deixe-se advertir, juízes da terra. A gente tem que julgar, irmãos, exercer juízo. O endemoniado diz, quem és tu que viesse aqui nos julgar antes do tempo, nos atormentar antes do tempo? A gente tem que governar. E aí eu vou para o final, dizendo que esse salmo fala da autoridade que Cristo restabeleceu. O reino de Deus foi restabelecido sobre as nações, e a justiça e o governo de Deus tem que ser estabelecido por meio do reino de Deus. Jesus disse, é chegado o reino de Deus, amém? E a gente tem que governar. Você tem que governar, eu tenho que governar nessa geração. Como? Mandando sair fora os principados e potestades. É uma guerra entre o império das trevas, um reino tirânico, um reino déspota que está destruindo os seres humanos, e o reino de Deus é um império ditatorial, e a gente vem com o reino de Deus, com o governo de Deus, com a justiça. O reino de Deus é justo e poderoso, ele trará justiça e paz a todas as nações. Irmãos, quando a gente vai para essa visão do reino de Deus, a gente começa a entender que só a igreja tem o poder de estabelecer a paz, amém? Só a igreja. Famílias que estão em crise, seres humanos que estão em guerras interiores. A nossa geração está vivendo uma verdadeira perturbação, sendo aterrorizados e infernizados. E Deus estabeleceu a igreja para levar o reino da paz a todas as pessoas. Viva de acordo com os princípios do reino de Cristo, promovendo a justiça, a paz, o amor em suas ações diárias. Amém? Querido, lá é lá no seu ambiente de trabalho. Você é
pacificador. Lá no teu ambiente familiar, lá no teu ambiente social, onde você está, você é agente de paz. Você leva a presença da paz. E em último lugar, a presença do nosso Deus em nosso meio. Salmo 132. Agora vamos só ler Salmo 132, do versículo 1 ao 18. Leia comigo esse texto aí, Salmo 132, para a gente fechar essa ministração com esse Davi adorador, né? Diz, olha o que Davi diz, olha o coração de Davi. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Versículo 2. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo... Davi fez votos, irmãos. É tempo de a gente fazer consagrações, votos, alianças. Eu não vou dizer aqui, nós vamos fazer 30 dias pelo encontro. Eu quero te desafiar a fazer um voto, amém? Fazer um voto de consagração, de dedicação ao Senhor, dizendo, olha lá, olha o voto que ele fez: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Versículo 4: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Já. Entremos na sua morada, entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, proferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Irmãos, ele está falando aí, eu escolhi um lugar. Ele escolheu Sião, ele escolheu. Aí fala de quando Jerusalém é separada dentre as nações. Agora você é o lugar da glória de Deus, amém? Ele escolheu você, e ele está dizendo, ó, na tua presença ele vai fazer coisas. Volta lá, versículo 15. Abençoarei com abundância na presença de Deus, irmãos. No prazer de Deus, a abundância de pão. Ele está dizendo, a mantimento de pão, fartarei até os pobres. A gente quer, irmão, tudo que eu e você precisamos, queridos, está na presença de Deus. Ele que é o governador de tudo, e quando você tem prazer nele, você vai reinar com ele, amém? Você não vai viver uma mentalidade de ficar, ai meu Deus, o que vai ser amanhã, como que eu vou viver, como que eu vou comer, como que vai ser a minha vida. Não, já está provido tudo. Vou fartar de abundância, até pobre fica rico na minha presença, amém? Versículo seguinte: vestirei de salvação os sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Olha só, irmãos, Davi fala de adorador, Davi fala de intercessor, Davi fala de unção, de óleo, amém? Fala do tabernáculo de Davi caído, que é levantado, de uma vida de comunhão constante e consistente com Deus, de alguém que tem uma alta prioridade de viver com Deus, e é em Deus, irmãos, que a gente é satisfeito. O que você e eu precisamos? Pastor, eu tenho muitas necessidades. Deixa eu te dizer uma coisa, é Deus que vai satisfazer você. De necessidades mais diversas que você tem, Ele vai te saciar. Quando a gente vê o poço lá da Samaritana, é um lugar de necessidade. Era necessário passar por Samaria, necessidade de passar em Samaria. Os discípulos estavam com fome, foram atrás de comida na cidade.
A mulher estava necessitada de vida, ela estava morta. Ela queria se satisfazer nos casamentos, mas nenhum homem conseguia satisfazer ela. E aí o Messias deu da água da vida e saciou ela. E agora os discípulos entram para extrair da cidade alimento. Amém? Eles vão para a cidade para extrair alimento, para satisfazer suas necessidades. Agora uma mulher saciada em Deus, ela vai alimentar uma cidade. Ela não vai lá pedir: ei, o que essa cidade vai me dar? O que Manaus vai me dar? O que esse estado vai me dar? Não, ela vai dizer: ei, eu tenho o que vocês precisam. Eu achei aquele que fez tudo que eu precisava. Ele é Jesus, vocês precisam. Essa cidade precisa de Deus. Manaus precisa de Deus. Eu não preciso de Manaus, eu preciso de Deus. E Deus vai satisfazer essa cidade. Será que você pode receber essa revelação? Deus está dizendo isso, querido, para mim e para você. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. E enfim, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Eu quero declarar que há uma coroa na tua vida. Você é um governante de Deus, amém? Você é um embaixador de Deus. Há uma autoridade que está brilhando na tua vida quando você está como um sacerdote fiel, adorador, amém? E aí, queridos, para a gente encerrar, esse salmo celebra a escolha de Sião. Deus escolheu a Ieve, amém? Deus escolheu esse lugar. Deus desejou que eu estivesse aqui, que você estivesse aqui, porque a glória dele está aqui, amém, queridos? Ah, pastor, eu sou de outro ministério. Deus escolheu onde você está, querido. Deus desejou você naquele lugar. E aí a gente começa a entender: Deus deseja habitar entre nós e abençoar seu povo com a sua presença. Pastor, mas e aí a presença de Deus? Irmão, é a presença de Deus que traz tudo. Davi disse: Senhor, tu que é grande, é tu que engrandeceu meu nome. E aí, meus amados, a gente diz que essa presença de Deus continua no meio do seu povo. A presença de Deus está aqui, irmãos, e eu preciso da presença de Deus. Cultive a presença de Deus em sua vida através da oração. Adore a Deus mesmo. Adore a Deus. Adore a Deus de noite, de madrugada. Adore. Pastor, o que é adorar? É mais do que cantar. Entregue a sua vida para Ele. Eu fiquei a madrugada inteira, irmão. 7h30 eu acordei energizado. E eu senti uma nova dimensão da presença de Deus, de adorar a Deus, de sentir a glória de Deus fluindo. Cultive a presença de Deus em sua vida diária, de oração, de adoração, de leitura bíblica. Busque a comunhão com outros crentes para fortalecer a sua caminhada com Deus, irmãos. Uma pessoa cheia da glória de Deus vai estar conectada, amém? Quarta-feira, meu irmão, não tem outra não, eu estou aqui, cara. Eu gosto. Tem sala de oração, eu vou subir lá e vou me conectar com os irmãos que estão adorando a Deus, que estão clamando, que estão intercedendo, amém? Busque a comunhão com outros crentes. Eu vou estar lá no GC me fortalecendo, buscando a presença de Deus, porque é a presença de Deus que eu preciso. As promessas de Deus a Davi revelam seu plano eterno para estabelecer um reino que nunca terá fim. Cumprindo em Jesus Cristo, essas promessas nos oferecem a esperança e a direção para a nossa vida. Irmão, eu não estou perdido não, irmão. A Ieve não está perdida não, está na direção de Deus. Amém? A tua casa não está casa sem direção, não está casa perdida, não está casa abandonada. A tua casa tem a presença de Deus, tem a direção de Deus, está nos caminhos de Deus. E isso, querido, é a maior riqueza dessa terra, é andar com Deus. E aí eu concluo agora dizendo duas ações que eu quero que você saia com. Essas duas ações. Eu vou fazer isso. Um diário de promessas, amém? Anote as promessas de Deus para a sua vida. Anote. Durante a próxima semana, escreva diariamente uma promessa de Deus que tenha lá na Bíblia. Pega aquela promessa que Deus falou contigo. Textos bíblicos que aplicam ao teu coração. Pastor, eu não tenho nenhuma promessa. Vai ler a Bíblia que Deus vai falar contigo e vai te dar promessas específicas. Amém? E aí você vai encontrar essas promessas. Ou se você já tem palavras, promessas de Deus na tua vida, você vai refletir nela
E você vai ver aquela promessa se aplicando na tua vida, se concretizando, se cumprindo. E em último lugar, a ação de justiça. Comece a identificar pessoas para você promover a paz. Pessoas que estão ali perto de você. Leve paz, leve tranquilidade. Querido, Deus está contigo. Deus me mandou aqui ser um agente do reino de Deus. Eu não sei o que te atormenta, eu não sei o que te atribula, mas eu quero que você faça isso essa semana, a partir de hoje. Senhor, eu vou levar paz para alguém. Você vai levar paz. Você vai identificar alguém lá da sua família, lá da sua comunidade, lá da sua esfera de influência, e você vai dizer: Senhor, eu vou levar o teu reino. E você vai dizer: Cristo te ama, querido. E Cristo está cuidando da tua vida. Cristo está cuidando do teu casamento. Cristo está cuidando dos teus filhos. Cristo está cuidando de você quando você nasceu. Amém, meus amados? E aí você vai tomar essa ação prática. Voluntariamente. Você vai levantar essa causa do reino. Amém? E dizer para essa pessoa uma palavra de paz e de salvação.